Em outubro de 1929, Jesse Livermore ganhou o equivalente a 3 bilhões de dólares em um único dia. 4 anos depois, estava falido. E o que destruiu Jesse Livermore não foi o mercado, foi o que ganhar demais fez com o seu cérebro. Bloco 1. Duas histórias, um padrão. Outubro de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York. Mais de um terço do valor de todo o mercado de ações americano evaporou em uma semana. Os dias foram chamados posteriormente de Segunda-feira Negra, Terça-feira Negra, Quinta-feira Negra. Dorothy Livermore ficou em pânico quando o marido não chegou em casa no horário. Relatos de suicídios de especuladores de Wall Street tinham começado a se espalhar pela cidade. Ela e os filhos receberam Jesse à porta em prantos. A mãe de Dorothy se fechou num quarto e começou a gritar. Jesse ficou confuso por um instante. Então deu a notícia. Havia feito uma série de vendas a descoberto apostando na queda das ações. Em um único dia, tinha ganho o equivalente a mais de 3 bilhões de dólares em valores atuais. Quer dizer que não estamos falidos? Perguntou Dorothy. Não, querida. Esse foi o meu melhor dia de todos os tempos. Estamos absurdamente ricos e podemos fazer o que tivermos vontade. Durante o pior mês da história do mercado americano, Jesse Livermore se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Enquanto a família de Livermore comemorava, outro homem vagava pelas ruas de Nova York em desespero. Abraham Germansky era um incorporador imobiliário multimilionário. Tinha feito fortuna na agitada década de 1920. Como praticamente todos os nova-iorquinos de sucesso no final dos anos 1920, apostou pesado no mercado de ações em expansão. Ele havia colocado tudo. Em 26 de outubro de 1929, o New York Times publicou um artigo em 2 parágrafos. A esposa de Germansky procurava o marido desaparecido. Uma amiga havia visto ele perto da bolsa na noite anterior, rasgando tiras de fita telegráfica e jogando os pedaços no chão enquanto andava em direção a Broadway. Até onde se sabe, foi esse o fim de Abraham Germansky. O contraste é óbvio. O que vem a seguir não é. Avancemos 4 anos. Depois de 1929, Livermore, transbordando de confiança depois do maior dia da sua vida, começou a fazer apostas cada vez maiores. Acumulou dívidas. Foi arrastado para uma espiral de tensão além do que conseguia suportar. Em 1933, ele desapareceu por 2 dias. A esposa o procurou. O New York Times publicou o aviso de desaparecimento. Ele reapareceu, mas estava arruinado. Alguns anos depois, tirou a própria vida. As circunstâncias foram diferentes, mas Germansky e Livermore tinham um traço em comum. Eram muito bons em ficar ricos e igualmente ruins em continuar ricos. Ganhar dinheiro é uma coisa, mantê-lo é outra. E a separação entre as duas competências não é uma questão de inteligência, é uma questão de psicologia especificamente, de qual psicologia você usa em cada fase. Bloco 2, lente principal, antifragilidade, conceito, mecanismo, comportamento, custo invisível. Nassim Taleb é um ex-operador financeiro que passou a segunda metade da carreira tentando explicar uma coisa que parece óbvia, mas não é. O que te mata não é o risco que você vê, é o risco que torna a sua posição incapaz de absorver o inesperado. Taleb divide o mundo em 3 categorias de sistemas. Frágil, sistemas que se danificam quando expostos ao caos. Uma xícara de porcelana, um plano financeiro que só funciona se tudo sair como esperado. Robusto, sistemas que resistem ao caos sem se beneficiar dele. Uma pedra, uma reserva financeira que fica parada mas não quebra. Antifrágil, sistemas que ficam mais fortes quando expostos ao caos. O sistema imunológico, uma estrutura financeira que tem margem suficiente para comprar ativos baratos durante crises, em vez de ser forçada a vender os seus. A maioria das pessoas que fica rica faz isso com uma estrutura frágil, exposição máxima, alavancagem para ampliar ganhos, zero margem de segurança, funciona quando o ambiente é favorável. E quando o ambiente vira, e o ambiente sempre vira, a estrutura não absorve, quebra.
Jesse Livermore ganhou 3 bilhões em um dia, porque estava posicionado de forma assimétrica em relação à queda do mercado. Sua aposta tinha potencial de ganho enorme e risco limitado. 4 anos depois, estava fazendo apostas com o perfil oposto: potencial de ganho limitado, risco de perder tudo, alavancagem máxima, zero margem. A diferença entre as duas posições não era a qualidade da análise, era a estrutura do risco. Situação concreta para o espectador do perfil B. Você tem renda de R$15.000 por mês e gasta R$14.500. Não há dívida grave, mas também não há margem. Isso é uma posição estruturalmente frágil. Se a sua renda cair 20% por 3 meses, uma renegociação de salário, uma perda de cliente, um período de baixa no negócio, você está imediatamente em território de dívida. Não porque fez algo errado, porque a estrutura não tinha margem para absorver o inesperado. Agora compare com alguém que ganha o mesmo R$15.000 e gasta R$11.000. A mesma queda de 20% por 3 meses é desconfortável, não catastrófica. Essa pessoa pode esperar, pode negociar de uma posição menos desesperada, pode até comprar ativos baratos enquanto você está vendendo os seus forçadamente. Taleb chama isso de assimetria de posicionamento. E ele argumenta que a maior parte da riqueza de longo prazo não veio de escolhas acertadas em momentos de alta, veio de sobreviver intacto aos momentos de baixa, enquanto outros não conseguiram. A lista do que Buffett não fez é mais reveladora do que a lista do que ele fez. Ele não se atolou em dívidas, ele não entrou em pânico e vendeu em nenhuma das 14 recessões que atravessou. Ele não manchou a própria reputação. Ele não se prendeu a uma única estratégia. Ele não dependia de dinheiro de terceiros para manter posições. Ele não se aposentou. Ele sobreviveu. E sobreviver deu a ele a longevidade que tornou a composição o tema do capítulo anterior possível em escala impossível. Bloco 3, a história de Rick Gehring. Poucos sabem que Warren Buffett e Charlie Munger tiveram um terceiro parceiro durante anos. Chamava-se Rick Gehring. Era tão habilidoso quanto os dois. Investia junto, escolhia as mesmas empresas, participava das mesmas análises. Rick sumiu da história. O investidor Monish Pabrai perguntou a Buffett diretamente o que havia acontecido com Rick. Buffett respondeu: Charlie e eu sempre soubemos que nos tornaríamos incrivelmente ricos. Não tínhamos pressa, sabíamos que isso ia acontecer. Rick era tão inteligente quanto nós, mas estava com pressa. Na recessão de 1973 até 74, Rick havia feito seus investimentos com empréstimos, usando as próprias ações como garantia. O mercado caiu quase 70% em 2 anos. Rick foi chamado a apresentar novas garantias. Não tinha, foi forçado a vender suas ações da Berkshire para Warren Buffett por menos de $40 cada. Décadas depois, cada ação que Rick vendeu a R$40 equivalia a centenas de milhares de dólares. Charlie, Warren e Rick tinham a mesma habilidade analítica. A diferença era uma única variável estrutural. Buffett e Munger nunca se colocaram numa posição onde seriam forçados a agir no momento errado. Rick se colocou, e quando o momento errado chegou, como sempre chega, ele não tinha escolha. Taleb resume com precisão clínica: ter uma vantagem e sobreviver são duas coisas diferentes. A primeira não existe sem a segunda. É preciso evitar a ruína a todo custo. Bloco 4, virada. A lente de atrito Jung, mas a antifragilidade de Taleb explica o que fazer. Ela não explica por que pessoas inteligentes não fazem. Taleb é cirúrgico no diagnóstico estrutural. Ele sabe exatamente o que uma posição antifrágil parece. E ainda assim, pessoas inteligentes, operadores experientes, executivos bem pagos, empreendedores de sucesso, repetem o padrão de Livermore décadas após décadas. O motivo não é financeiro, é psicológico e está numa camada mais profunda do que Taleb alcança. Carl Jung dedicou décadas ao estudo do que chamava de sombra, a parte da psicologia que opera fora da consciência e que sabota sistematicamente o que o indivíduo conscientemente mais quer.
A sombra não é o lado ruim de uma pessoa, é o conjunto de aspectos psicológicos que a pessoa não reconhece em si mesma que foram suprimidos, ignorados ou nunca integrados na identidade consciente. E aqui está o mecanismo que Jung identificaria em Livermore, em Rick Guerin e provavelmente em você. Ficar rico e continuar rico exigem versões incompatíveis da mesma pessoa. Ficar rico requer ação agressiva, otimismo extremo, tolerância ao risco, velocidade de decisão, confiança de que você sabe mais do que o mercado. Continuar rico requer inação estratégica, paranoia produtiva, aversão ao risco de ruína, lentidão deliberada, humildade de que sorte teve papel no que aconteceu. O problema não é que as pessoas não sabem disso intelectualmente. O problema é que a identidade que foi construída durante o processo de enriquecimento, sou alguém que age, sou alguém que arrisca, sou alguém que sabe o que está fazendo. Essa identidade não sabe ficar quieta. Quando o ambiente pede inação, a identidade interpreta como fraqueza. Quando o momento pede humildade sobre sorte passada, a identidade interpreta como ameaça ao que foi construído. Livermore não perdeu tudo porque ficou ganancioso num sentido simples. Ele perdeu porque a única versão de si mesmo que ele conhecia era a versão que apostava tudo. Parar de arriscar teria exigido abrir mão de quem ele acreditava ser. E isso, abrir mão de quem você acredita ser, dói mais do que perder dinheiro. Situação concreta para o espectador. Você chegou a um patamar de renda ou patrimônio que sua família de origem nunca teve. Uma parte de você sente que precisa provar que chegou, não para os outros necessariamente, mas para você mesmo. O carro, o apartamento, o restaurante, a viagem. Cada um desses gastos funciona como evidência interna de que você realmente chegou ao lugar que sempre quis chegar. Guardar esse dinheiro, viver deliberadamente abaixo do padrão que você pode pagar, significa, psicologicamente, ainda não cheguei. Isso não é consumismo, não é irresponsabilidade. É a sombra financeira operando, o dinheiro sendo usado para sustentar uma identidade que ainda não se sente seguro o suficiente para existir sem provas externas. E enquanto o dinheiro estiver cumprindo essa função psicológica, nenhum protocolo orçamentário vai funcionar por mais de 60 dias, porque você não está gerenciando dinheiro, você está gerenciando identidade. A pergunta que a sombra revela, Jung propunha que o caminho para integrar a sombra começa sempre com uma pergunta específica. O que eu preciso que seja verdade sobre mim mesmo para que esse comportamento faça sentido? Aplicada ao consumo, o que eu preciso que seja verdade sobre mim mesmo para que gastar R$ 1.400 num jantar faça sentido quando eu sei que esse dinheiro poderia ir para o patrimônio? A resposta honesta nunca é sobre o jantar. É sempre sobre quem você precisa provar que é. Bloco 5. Os 3 pilares da mentalidade de sobrevivência. Hauser organiza a mentalidade de sobrevivência em torno de 3 práticas. Vou expandir cada uma com o que o livro não diz. Pilar 1. Ser à prova de falências é mais valioso do que maximizar retorno. A maioria das pessoas passa a vida financeira tentando obter os maiores retornos possíveis. É a abordagem intuitiva. Mais retorno, mais riqueza. Lógica perfeita. O problema é que os maiores retornos são frequentemente únicos, irrepetíveis, e exigem uma exposição que, quando vira, elimina não apenas o ganho, mas o capital base. Housel descreve isso assim: você pode ter R$50 mil em dinheiro parado rendendo 1% ao ano, enquanto o mercado rende 10%. Essa diferença de 9% parece uma burrice. Mas se esse dinheiro for o que te impede de vender suas ações durante uma queda de 40% do mercado, o retorno real dele não é 1%, é incalculável, porque ele preservou a composição de décadas. A reserva não é o custo de ser conservador, é o custo de permanecer no jogo. Pilar 2, planejar para o plano falhar. Existe um ditado que Housel cita indiretamente: enquanto você faz planos, o mundo ri.
Pense no que aconteceu nas últimas 2 décadas que nenhum planejamento financeiro de 20 anos atrás teria previsto. 11 de setembro, crise imobiliária de 2008, recuperação recorde do mercado logo depois, pandemia global em 2020. Um plano que só funciona se tudo sair como esperado não é um plano, é uma aposta. A diferença entre um plano robusto e um plano frágil não está na precisão das projeções, está na margem de erro embutida. Se o seu planejamento financeiro pode absorver 2 anos de renda 30% menor do que o esperado sem ruir, você tem um plano robusto. Se ele quebra com 3 meses de variação inesperada, você tem uma estrutura frágil disfarçada de planejamento. Margem de segurança não é o que você tem quando está indo bem, é o que te mantém no jogo quando não está. Pilar 3. Otimismo de longo prazo e paranoia de curto prazo não são contraditórios, são complementares. Veja o desempenho da economia americana nos últimos 170 anos. Crescimento de padrão de vida de 20 vezes. Resultado extraordinário, irrefutável, documentado. Agora veja o que aconteceu nesse mesmo período. 3 milhões de americanos morreram em 9 guerras. Aproximadamente 99,9% de todas as empresas fecharam. 4 presidentes foram assassinados. 675 mil morreram em um único ano por uma pandemia de gripe. 33 recessões, que somadas duraram 48 anos, o mercado de ações caiu mais de 10% em pelo menos 102 ocasiões. As ações perderam 1/3 do valor em pelo menos 12 momentos distintos. O padrão de vida aumentou 20 vezes, mas mal passou um dia sem motivo palpável para pessimismo. Isso não é paradoxo. É a estrutura real de como sistemas complexos funcionam. Crescimento de longo prazo produzido por destruição de curto prazo. A questão não é ser otimista ou pessimista. É ser otimista quanto à trajetória de décadas e paranoico quanto ao que pode acabar com você antes de você chegar lá. Livermore descobriu isso da forma mais cara possível. Depois de ganhar 3 bilhões em um dia, ele interpretou o bom momento como sinal de que os maus momentos tinham acabado. A paranoia produtiva desapareceu. E sem ela, a proteção estrutural que havia garantido o ganho desapareceu também. Bloco 6. Protocolo aplicável. 4 ajustes estruturais não motivacionais, não comportamentais no sentido frágil, estruturais. Ajuste 1. Defina seu piso antes de definir sua meta. A maioria das pessoas define o quanto quer acumular. Muito poucos definem o mínimo de margem que precisam ter para que nenhuma emergência de 12 meses force uma decisão financeira ruim sob pressão. Calcule qual seria o custo real de 12 meses com renda 40% menor do que a atual. Esse número é o seu piso de sobrevivência. Enquanto você não tem esse valor líquido e intocável, qualquer meta de acumulação é construída em cima de uma estrutura frágil. Ajuste 2. Identifique onde sua posição atual exige que tudo saia certo. Vá linha a linha nas suas despesas fixas mensais. Para cada uma, pergunte: se minha renda cair 30% por 6 meses, essa despesa me força a tomar uma decisão ruim? Se sim, ela é um ponto de fragilidade estrutural, independentemente de quanto prazer ou status ela entrega agora. Não precisa eliminar tudo de uma vez. Identifique o maior ponto de fragilidade e resolva apenas ele primeiro. Ajuste 3. Faça a pergunta de Jung antes das decisões de gasto relevante. Para qualquer gasto acima de R$500 que não é custo fixo de sobrevivência, o que eu preciso que seja verdade sobre mim mesmo para que essa compra faça sentido? Não para se culpar. Para identificar se a decisão está sendo tomada pela lógica ou pela identidade. Porque se for pela identidade, pela necessidade de provar quem você é, o gasto vai se repetir independentemente da sua situação financeira real, e isso é o que precisa ser endereçado. Ajuste 4. Separe o que é sorte do que é habilidade no seu histórico. Housel argumenta que manter dinheiro requer aceitar que parte do que você conquistou veio da sorte, não para diminuir o esforço, mas porque quem não reconhece o papel da sorte
tende a tratar resultados excepcionais como garantia de que o futuro vai continuar excepcional. Isso é exatamente o que Livermore fez e exatamente o que Rick Guerin fez. Olhe para os seus melhores resultados financeiros dos últimos 3 anos. Para cada um, pergunte honestamente: quanto foi habilidade e quanto foi timing de mercado, conjuntura favorável ou um momento que provavelmente não se repete nas mesmas condições? Não para se sabotar, para calibrar o quanto de exposição é realmente justificada pela habilidade e quanto está sendo sustentada pela suposição de que a sorte vai continuar. Depois de perder tudo pela segunda vez, Livermore escreveu: às vezes penso que nenhuma lição é mais valiosa a qualquer especulador do que aprender a não deixar o sucesso subir a cabeça. As derrocadas de muitas pessoas brilhantes podem ser atribuídas diretamente ao fato de o sucesso ter subido a cabeça delas. Mas não era sobre sucesso, era sobre identidade. Ele não conseguiu distinguir entre quem ele era e o que ele fazia quando estava ganhando. E quando o ambiente mudou, ele continuou sendo a mesma pessoa, a pessoa que aposta tudo mesmo quando não havia mais nada para apostar. Ficar rico e continuar rico não são versões da mesma competência em graus diferentes. São psicologias opostas que precisam coexistir em momentos diferentes. E o que vai te destruir financeiramente provavelmente não vai ser um erro de julgamento sobre um investimento específico. Vai ser a incapacidade de perceber quando a versão de você que ficou rico precisa sair de cena e deixar entrar uma versão diferente, mais quieta, mais paranoica, menos impressionante para os outros e muito mais eficaz para o longo prazo. No próximo vídeo, por que estar errado, na maioria das vezes, ainda pode te deixar milionário? Existe um mecanismo no qual 1% das suas decisões responde por 99% de todo o resultado que você vai ter na vida. E perseguir consistência pode ser a estratégia mais cara que existe. Isso tem nome e vai mudar completamente como você pensa sobre qualquer aposta que está fazendo agora.